Olá, boa noite. Meu nome é Josiane, eu falo aqui da cidade de Araxá e estou aqui representando o Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Então, todas as sextas nós estamos aqui falando do Evangelho, trazendo lições do Cristo à luz da doutrina espírita kardecista. Então, muito bem-vindos a todos que acessarem a esse grupo. Eu peço a Jesus que encaminhe para cá aquelas pessoas que precisam, que estejam conectadas com o nosso trabalho de alguma forma e que precisam ouvir aquilo que Jesus diz através do estudo do Evangelho, nesse centro espírita virtual, e aquilo que no momento estejam necessitando ouvir. Então eu peço nesse momento para que nós fechemos os olhos, conectemos com o nosso anjo de guarda, abrimos o nosso coração para as palavras do Cristo, que Ele possa estar presente através dos trabalhadores de Eurípides Barçanufo, que é o nosso mentor desse centro, e que também os trabalhadores de Joana de Ângeles, a nossa psicóloga, que vem nos dizer tantas maravilhas através de Divaldo Pereira Franco, que ela também possa estar presente hoje, para que possamos, à luz das tuas explicações, ter um pouco mais de esclarecimento, aproveitar essa oportunidade para estarmos em contato com o nosso íntimo, com a nossa divindade, através das leituras que vamos aqui realizar hoje. Que todos os lares sejam vistos e atendidos, todos os locais de acolhimento, todos os seres criados por Deus, que sejam vistos e atendidos nesse momento. Que as nossas águas possam ser fluidificadas à medida da necessidade e merecimento de cada um de nós. Que a misericórdia do Pai derrame sobre todos. Que todos aqueles ligados aos nossos corações, que passarem pelo nosso pensamento agora, que tenham o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham o manto protetor de Maria, nos protegendo, nos acolhendo. Que o nosso anjo de guarda possa nos ajudar a fazer essa explanação de hoje, a qual agradecemos muito, com muita humildade, a oportunidade de fazê-lo. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje, como é a primeira sexta-feira do mês de maio, mês das mães, mês das mulheres, mês da sensibilidade, mês da criação, nós temos tantas reflexões para ser feitas e mantendo o nosso propósito aqui, nós vamos fazer hoje a continuidade do livro Jesus e a Atualidade, que é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que é a nossa mentora espiritual. Essa coleção, esse livro, toda a fala de Joana de Ângeles vem colocar para nós sobre tantos esclarecimentos, vem costurar a psicologia espírita com a matéria, com a ciência, com a psicologia da Terra, digamos assim. Ela vem fazer esse casamento, vem fazer uma analogia, uma junção, uma cumplicidade entre o plano material e o plano espiritual. Ela vem unir essas duas
transcendências, essas duas vivências, para que a gente possa ter uma compreensão maior da nossa mente. Então hoje nós vamos falar, relembrando que é o livro Jesus e a Atualidade, nós vamos falar sobre o capítulo 6, Jesus e Honra. Aí, assim, antes de começar a leitura do capítulo, a gente pensa, quando nós falamos essa palavra honra, o que vem na nossa mente? Bom, quando eu já escutei quando criança, às vezes assistindo algum filme, falava-se em honra. Eu vou fazer isso para defender a honra da minha família. Vou fazer tal coisa para defender a minha honra. Dava um ar de como se tivesse tido algum ferimento, como se tivesse um orgulho atingido. E logicamente isso não foi aceito, então eu preciso ir atrás, agir para satisfazer a honra. Dava a impressão de ter uma ligação muito forte com a palavra orgulho. Só que aqui, na fala de Joana de Ângeles, quando ela coloca Jesus e honra, ela já começa o capítulo aqui falando que a estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio desempenhar aqui. Todos nós, encarnados, viemos desempenhar uma tarefa, assim como Jesus. E Jesus, ele era muito fiel, a mente dele estava extremamente preparada, 100% perfeita, para realizar a obra que ele veio realizar, que é mostrar para nós, provar para nós que nós temos uma família universal, que nós temos um mesmo Criador, que nós somos todos seres humanos, plantas, pedras, reino animal, vegetal, reino hominal, todos nós temos uma mesma fonte de vida, que é o nosso Criador. Cada um chama do que quiser, chama de Deus, chama de consciência, chama de universo, enfim. Ele veio mostrar isso para nós. Ele veio mostrar para nós também que ninguém vai ao Pai senão através dele. É dando que se recebe. Ele veio nos aplicar a experiência do perdão. E como a gente colocou no mês passado, Jesus ele tinha contato com os apóstolos, com aquelas pessoas daquela época. Ele conhecia as adversidades de cada um. Ele tinha a capacidade de se interagir, de olhar para nós e enxergar em nós tanto potencial, mas ele enxergava também o fundo da nossa psique, da nossa alma, com tanta clareza que ele podia perceber qual era a origem de todas as nossas fragilidades, de todos os nossos sofrimentos e de todos os nossos potenciais. Então, quando Joana de Ângeles vem aqui falar de honra, é algo atrelado à dignidade humana, mas ela fala de dignidade humana não com aquele olhar social, com aquilo que é aceito, com aquilo que tem um olhar de aprovação do externo, de alguém ou de um grupo social ou de pessoas que estão fora do nosso íntimo. Não é essa aprovação, essa dignidade perante leis da matéria. Não é disso que Joana de Ângeles está falando. Ela está querendo colocar para nós, aqui sobre a honra, ela está dizendo sobre uma experiência interior que faz
com que cada um de nós se sinta melhor. É um caminhar de cada um de nós em busca da paz. Uma palavrinha tão simples, mas tão difícil da gente alcançar, porque ela exige um caminhar. Então ela não está falando de um resultado, ela está falando de todo um esforço do ser humano em atingir uma melhor versão, uma melhor, um melhor pensamento, um melhor sentimento, uma melhor compreensão do que é, na verdade, viver. Então, ela vem falando para nós sobre honra relacionado a isso, a aquelas questões que nos ajudam a evoluir, aquilo que está relacionado ao autoconhecimento, aquilo que está relacionado com as nossas questões interiores. E quando bem aproveitadas essas nossas questões interiores, elas nos ensinam, porque nós paramos para refletir sobre situações que a vida nos traz, e refletindo, nós vamos analisar a nós mesmos para ver o que aquilo ali trouxe de proveito para todos nós, para cada um de nós. Então, quando ela fala de honra, é aquele caminhar de autoconhecimento para uma autoaceitação. E claro que ela deixa muito lógico nas palavras dela no livro, que nós somos feitos de polaridades. Então, se nós temos uma atitude que nos dá uma paz, porque nós tivemos a certeza de agir corretamente, é porque nós já experimentamos atitudes que não deram certo, que não foram muito favoráveis ao nosso estado de paz. Então, se nós hoje identificamos o certo, é porque nós já experimentamos atitudes erradas. E aí nós comparamos uma com a outra. Então nós vivemos, nós somos feitos de polaridades. Então se hoje eu vivo de um jeito consciente, meu corpo feminino, vivo como identificada como mulher que sou, eu já em outras reencarnações posso ter passado por uma experiência em corpo masculino, identificada com padrões masculinos. E assim por aí afora, eu posso hoje experimentar um estado de raiva, por exemplo. Por que eu identifico isso? Porque eu já experimentei o estado de calma e de serenidade em algum momento. Então, dentro de nós existe tudo isso. Existe o bom e o ruim, existe o lógico e o não lógico, existe o consciente e o inconsciente. E é isso que Joana quer dizer para nós aqui sobre honra, sobre você cair em si de quem é você e acolher, seja lá o que for. O que você se propuser a descobrir sobre você mesmo, acolha. É isso que Joana de Ângeles vem aqui nesse capítulo falar para nós, da honra nesse sentido, de conseguir e de poder assumir quem você é. Seja lá bom ou ruim, seja numa totalidade aí de coisas boas ou não, de que você aceita ou não, mas enxergar quem você é e aceitar, admitir essa questão. Então vamos lá. E aí assim, quando ela coloca aqui para nós, né, sobre a estrutura psíquica de Jesus, gente, é quase que, não sei se nós temos condições de entender, de assimilar as características psíquicas de Jesus, porque a nossa imperfeição ainda é tão grande que é difícil a gente
compreender a psique de Jesus. Mas nós sabemos, né, que ele é um modelo perfeito do bom senso, é um modelo perfeito do bem viver. Então, nós vamos ler aqui algo sobre isso. Então, quando ela fala, né, que Jesus ele tinha uma estrutura psíquica perfeita, condizente com a necessidade da tarefa que ele veio realizar aqui, ele nos chama atenção para isso, para esse primeiro questionamento. O que eu vim fazer aqui? Só que para eu entender o que eu vim fazer aqui, eu preciso me conhecer. Ou senão, é como se... Vamos fazer assim, dar um exemplo. É como se uma pessoa chegasse na cozinha da sua casa e não soubesse o que ela vai fazer. Ela não sabe nem o que tem dentro da casa, da cozinha, de ingredientes. Como que ela vai fazer algo sem abrir um armário, sem detectar primeiro o que ela tem, o que aquela cozinha tem? É como se a gente estivesse também indo para um ambiente de trabalho pela primeira vez. Você tem que conhecer o espaço, conhecer o ambiente para saber o que é possível ali. Então, todo relacionado a isso, por que eu estou dizendo algo sobre trabalho, sobre o movimento de confeccionar alguma coisa? Porque nós, seres humanos, somos uma obra inacabada. Nós estamos nos construindo ainda. E para isso nós precisamos de saber o que temos, o que falta, o que nós temos que já está uma partezinha mais bem feitinha, o que é uma outra partezinha nossa, da nossa mente, que está precisando de ser lapidada. E para isso, para saber um pouco mais sobre nós precisamos de afinar esse instrumento aqui, ó. Nós precisamos de nos aproximar de nós mesmos para cada vez mais, através de várias técnicas de autoconhecimento que nós temos, entender, aceitar, sem ficar no controle, aceitar o que está dentro de nós. E não tem como eu olhar, eu saber o que tem dentro de mim se eu não olhar. É uma coisa lógica. Então vamos lá. A Jesus, pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico, de todos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quais são, se Jesus podia penetrar nas leis fundamentais da vida, então vamos parar. Quais são essas leis fundamentais da vida que conduz nós, seres humanos? Vamos pelo lógico e assim, poucas, para a gente não ficar retido muito aqui. Nós temos corpo, mente e espírito. É uma essência do ser humano. Isso é uma lei natural. Nós somos feitos por essa tríade. Assim como uma semente jogada no solo, nós germinamos, nascemos, crescemos, envelhecemos e desencarnamos. A nossa alma continua viva. Então, essa lei da vida, da biologia da vida, ela pertence a tudo na natureza. Então, aliado a isso, nós já pensamos, é lei da natureza nascer e desencarnar. E nós ainda debatemos muito com isso. Se nós aceitássemos só esse item que eu estou dizendo, sobre o desencarne, nós não sofreríamos tanto quando desencarna alguém que nós conhecemos ou que é cara ao nosso coração. Mas nós ainda temos essa dificuldade dessa separação física. Então, outra lei fundamental da vida, que é a reencarnação. Nós hoje já temos provas, N provas da reencarnação, cada vez mais.
Então, outra lei natural, a evolução. Queiramos nós ou não, todos nós estamos sujeitos à lei da evolução. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um com a sua compreensão, mas está inerente no universo a evolução. E para nós não é diferente. Então ele veio trazer várias leis da natureza e veio colocar para nós, em palavras e atos, lei de ação e reação. Por exemplo, o Jesus falava, Francisco de Assis veio confirmando, dando que se recebe, essa lei do equilíbrio da vida. Eu vou me doar à medida que eu também preciso receber. E se eu só receber e não doar, ou se eu só doar e não receber, eu desequilibro as minhas relações sociais e isso não dá certo. Então tem várias leis da natureza que nós precisamos de observar e que todos nós, querendo ou não, estamos embutidos nela. Então Jesus ele veio projetar essa verdade para nós, ele veio trazer a verdade. Só que ele colocava as verdades da natureza para nós, e nós como parte da natureza, ele não fazia isso com superioridade, com aquele ar de que ele era o bambambam da história. Ele fazia como um de nós. Ele esteve trazendo as nossas verdades como aquele que era humilde, respeitando a nossa individualidade. E ele enxergava nessa individualidade um potencial maravilhoso de cada um de nós, assim como ele aceitava também as nossas imperfeições. E ele se mantinha imantado com a vibração de amor dele, ele não se contaminava com as nossas mazelas, ele mantinha a mente dele equilibrada, mesmo em contato com a nossa inferioridade. E aí, nessa humildade com que Jesus projetava as verdades da verdadeira vida, o que ele fazia? As pessoas encontravam tanta paz nele, tanta paz em contato com ele, que a opção de estar, de acompanhar Jesus era totalmente livre, não era nada imposto. Olha que maravilha isso, né? Então ele sabia despertar em nós as nossas potencialidades, respeitando isso, porque ele conhecia o nosso interior, sabia que éramos falhos, como somos até hoje, mas isso não fazia com que ele nos rejeitasse, muito pelo contrário, ele nos acolhia. Se ele, Jesus, o dono da verdade, fazia isso, por que nós também não podemos fazer? Por que nós ficamos nessa prepotência de carregar um peso da perfeição? E aí, buscando essa perfeição, a gente não encontra ela em nós começamos a projetar essa necessidade do outro. E aí a minha metade falha, imperfeita, projeta essa necessidade no outro, que também é falho e imperfeito, e eu nunca vou ser a metade do outro. O outro nunca vai ser a minha metade. Ele não vai completar as minhas imperfeições, ele não vai ser uma parte melhorada de mim. Ninguém é parte melhorada de ninguém. Como ninguém é a parte imperfeita de ninguém. A parte melhorada que eu tenho, ela está dentro de mim mesmo. A parte melhorada que o outro tem está dentro dela. E a gente, nessa inferioridade aqui, a gente se nega a enxergar isso. Então, a gente precisa de entender que a nossa principal tarefa aqui, como Jesus tinha a tarefa dele, que ele veio exercer aqui no mundo, cada um de nós tem uma tarefa, e a principal tarefa que nós viemos realizar aqui é o autoconhecimento. É a principal, a mais importante, a mais urgente e a mais necessária. Só que isso, nós temos várias ferramentas para isso. É em contato com o outro que a gente se conhece. É nas obras sociais que a gente desenvolve sensibilidade. É no trabalho fraterno que nós enxergamos também a importância da doação e a importância de receber.
Então nós fazemos as duas coisas, nós cuidamos de nós e cuidamos do outro à medida que a gente consegue. Isso tudo faz com que a gente defenda a nossa honra, faz com que a gente se conheça e se aceite. E isso nos leva à plenitude. E as parábolas, né, de Jesus, elas eram feitas assim com uma grandeza tão grande, com uma simplicidade tão grande, que até hoje as mesmas parábolas, elas são instruções vivas que nós temos até hoje, sem nada para modificar nessas parábolas. Se alguém sente necessidade de modificar alguma palavra do Cristo, aí está tendo uma interpretação falha da nossa parte, não na questão que ele colocou, né? Então, essas parábolas, elas têm ainda um sentido assim, de nos trazer uma harmonia muito grande e uma orientação perfeita, que ela independe de tempo, independe de espaço, independe de lugar, de época. Qualquer época, em qualquer lugar e para qualquer pessoa, as parábolas ditas por Jesus, elas têm o mesmo fundamento de amor e a mesma aplicabilidade com a mesma perfeição. Então, hoje nós, como homens na modernidade, nós temos as mesmas aspirações e as mesmas necessidades dos nossos antepassados. Então, quando a gente fala de honra, nós temos que pensar nisso. Como eu sou, quem eu sou, quais são as características que eu tenho, o que eu enxergo em mim e o que eu herdei da minha família, porque nós temos aquela herança espiritual, nós temos uma herança material, nós temos uma herança da nossa alma e nós precisamos de saber o que fazer com isso, como fazer o melhor de mim para que isso evolua, para que isso dê bons frutos, para que eu faça tudo para fluir a paz, para me levar rumo ao caminho da minha plenitude. Então, nessa fala, nesse contexto, quando nós falamos em liberdade interior, nós estamos falando de nos conhecer o nosso conteúdo interno e saber domar aquilo ali, e saber o que eu faço com essas características, né? Assim eu vou adquirindo, é o único meio de adquirir uma maturidade psicológica, é você fazendo esse caminho de interiorização. Não tem outro meio, tá? Então, ela coloca assim: para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento das verdades da vida, conhecimento de si mesmo. E da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. O que ela está querendo dizer aqui? Se você não sabe nem quem você é, como você quer chegar a entender que objetivo você tem na vida? Que caminho você tem que seguir na vida? Se você não sabe ao menos um pouquinho assim sobre você mesmo. Olha a importância do autoconhecimento. É aquilo que as pessoas geralmente falam, para quem está perdido, todo caminho serve. E é bem assim mesmo. Se nós estamos perdidos dentro de nós mesmos, se nós estamos longe da nossa alma, sem conhecer, sem observar a nossa psique, se eu não sei o que tem aqui dentro, como eu vou saber como lidar com o que tem aqui? É ilógico pensar assim. Então, eu preciso me conhecer, preciso conhecer a essência da vida, preciso ver um modelo de plenitude, de perfeição, para que eu possa enxergar
uma coisinha assim, uma centelha dessa perfeição lá dentro de mim, para que eu saiba qual é o meu objetivo final. O meu irmão é perfeito. Meu irmão é. Eu tenho um irmão perfeito e vocês também têm, que é Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Ele é o modelo de perfeição que eu tenho. Eu sou perfeita? Não. Mas ele conhece o meu interior. Ele sabe o potencial da minha psique, como sabe o potencial da sua psique. E sabe como despertar em nós a nossa melhor versão. E ele nos traz várias possibilidades para isso. Ele nos traz a oração, ele nos traz a confiança em Deus, ele nos traz o poder da fé, ele nos traz a ferramenta da meditação, yoga, ele nos traz uma leitura edificante, ele nos traz as obras básicas, ele nos traz o evangelho, ele nos traz uma música inspiradora, ele nos traz a permissão para nos entregar ao Pai, porque sozinhos nós não somos nada. Então ele nos dá a certeza de termos um Pai Criador, para que nós possamos nos entregar nas horas difíceis, nas horas fáceis, para que nós podemos nos entregar na gratidão, enxergando todos os recursos que nós temos para viver. Ele nos traz todas essas certezas, para que a gente consiga aceitar aqueles atributos que estão dentro de nós na imperfeição. Nós precisamos nos aceitar, nos acolher imperfeitos que somos e agradecer a oportunidade da vida. Isso, Joana de Ângeles vem dizer que é honra. Então, nesse capítulo aqui, quando Jesus, intitulado Jesus e Honra, ele nos traz a oportunidade de pensar o que na verdade é honra, que é assumir o nosso ser em plenitude, assumir que todas as polaridades estão dentro de mim, o bem e o mal, o justo e o injusto, que eu ainda tenho muitos atributos a serem trabalhados e dominados e também emergidos, ok? Gente, então vamos pensar que a nossa honra precisa de ser modelada nos atributos de Jesus, com o olhar nele, né? E rompendo essa resistência de atributos negativos que temos através das nossas ligações com os nossos antepassados, aquelas ligações com o nosso eu acomodado, ainda paralisado pelas dificuldades, onde nós ficamos presos na culpa, que realmente nos paralisa. Vamos nos quebrar essa resistência para que a gente saia desse estado de paralisia espiritual, paralisia psíquica, e vamos assumir uma responsabilidade com alegria, com permissão de sermos melhores, com permissão de podermos viver uma plenitude. E a nossa plenitude hoje, aqui, é assumir a nossa imperfeição. A nossa plenitude no mundo regenerado vai ser uma plenitude bem mais leve, mas não tem jeito de cortar caminho. Nós precisamos de seguir passo a passo para que a gente desenvolva de verdade uma consciência sobre o nosso processo de individuação, ok? Bom, então é isso por hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a Joana de Ângeles por me ajudar e é muito feliz mesmo por poder trazer essa palavra dela para nós, que eu tanto respeito.
Então eu peço a vocês nesse momento que fechem os olhos, que possamos nos conectar mais uma vez com o nosso irmão Jesus, com o nosso mentor, para que possamos abrir os nossos braços para o abraço do nosso irmão. Vamos abrir os nossos braços, o nosso coração, para estar bem juntinho da nossa Mãe Santíssima. Que todos que passarem pelo nosso pensamento agora, aqueles seres que amamos, aquelas pessoas que amamos, seja no plano espiritual ou no plano físico, que possam receber o nosso eu te amo, com todo o poder que esse termo exerce. Eu te amo. Obrigada, Mestre amado, por mais uma sexta-feira de luz. Que todos os lares, em todos os pontos do universo, de encarnados ou não, possam ter a tua presença neste fim de semana, principalmente naqueles lares onde existem sofrimentos, infortúnios, que ali esteja a tua misericórdia. Obrigada, meu Pai, que assim seja. Bom, muito obrigada a todos, uma boa noite, que Jesus abençoe a todos vocês e a todos os lares.